nação corintiana, que é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de técnico. Bom, o Luxemburgo, ele vinha semanas atrás aí, até poucas semanas atrás, né? Com resultados ruins, uma má fase, e simplesmente ele vem ganhando aí a quarta vitória dele consecutiva no comando dele, né? E fazia muito tempo que a gente não tinha 4 vitórias consecutivas, desde 2021 com o Mancini. Então, assim, bastante tempo. E ele tá fazendo agora esse time jogar, tá engrenando, né? Está coletando bons resultados, coisa que não estava tendo num passado recente. E só que ele sempre vivia uma sombra de alguém, de algum técnico poder assumir o cargo dele, né? Com a saída dele. E agora o Mano Menezes simplesmente caiu no jogo lá do Internacional e Palmeiras depois. E uma parte da diretoria do Corinthians entende que ele é o cara para comandar o Corinthians, caso volte uma má fase do seu próprio Vanderlei Luxemburgo. Bom, aí eu falo, isso é ser corintiano? Cara, agora que o cara tá praticamente com a quarta vitória consecutiva aí, colhendo bons resultados, já pensa em tirar o cara? Tipo, é ridículo isso. Isso pra mim não é ser corintiano, né? Mas, enfim. Então é assim, ele tá com a sombra agora do Mano Menezes, porque tá solto no mercado. Então, é assim, eu acho burrice tirarem, independente do que aconteça, mais pra frente agora com o Vanderlei Luxemburgo, se ele for eliminado de alguma competição ou algo do tipo, porque o cara tá fazendo esse time jogar agora e tirar ele, a gente vai começar um novo trabalho e pode acabar custando caro para o Corinthians isso, né, essa troca. Eu mesmo, na minha opinião, prefiro deixar o Vanderlei Luxemburgo. Antes ele não tá. Isso era antes. Agora estamos vivendo outra fase. Fase boa. Então que continue assim, né? E bola para frente. Bom, vamos falar de Wendel. O Corinthians, até pouco tempo atrás, estava atrás do volante Wendel do Zenit. Só que o time do Zenit estava relutante de não emprestar o jogador e sim vendê-lo para qualquer time que viesse. E aí teve alguns outros times que se manifestaram e tal, só que também queriam um empréstimo desse jogador, porque achavam que é muito caro. Enfim, como não houve compra, não houve propostas para a compra do jogador, o Zenit agora voltou atrás e pode emprestar o jogador, pode fazer um empréstimo para qualquer clube. Porém, eles querem uma ajuda financeira, né? Uma compensação financeira. Bom, aí eu lhe pergunto, o seu Duílio não era o grande amigo do Zenit? E ele falava que a gente ainda tinha que agradecer ao Zenit. Mas na realidade o Corinthians não tem que agradecer nada, né? O Corinthians tinha que ficar puto de simplesmente terem feito todas aquelas negociações, né? Enfim. Então é assim. Aí eu falo, cadê a amizade do Zenit com o Duílio? Porque era só conversar, ó, eu fiz negócio com vocês e tal, um bom negócio, então vocês não podem liberar o cara aí, não. A gente libera se você der uma compensação financeira. Ridículo, né? Acho que não tem nem que ir atrás. E outra, o Michael, ele voltou, né? Ele fez até gol ontem, então vai que o cara começa a voltar a jogar, então a gente não vai nem precisar, porque o Moscardo já tá titular. Tendo o Michael no banco, se de repente ele começar a voltar a jogar, é muito bom. O Corinthians só tem a ganhar, né? Porque ontem mesmo até que ele jogou bem, pelo pouco tempo que ele entrou, né? Mas enfim. Então, assim, é basicamente isso. O Wendel voltou à pauta e vai ter outra novela novamente do Sr. Wendel. Corinthians! Bom, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. O Corinthians não jogou a última rodada, né? O jogo foi adiado.
devido a alterações de algumas datas de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, então acabou mudando. E o Corinthians acabou sendo beneficiado desse adiamento, o Corinthians com um jogo a menos agora no Campeonato Brasileiro, e teve alguns jogos que beneficiaram o Corinthians, o próprio Goiás, que empatou lá com o Atlético Mineiro, o Bahia, que perdeu do Atlético Paranaense, o Cruzeiro empatou com o Curitiba 0-0 também, e só não teve o jogo do América e Vasco porque também foi adiado. Mas assim, o Corinthians vai jogar esse fim de semana contra o Bahia e esperamos a vitória, né? O Corinthians ficou em 15º, a última rodada que ele jogou, e permanece em 15º. Então, se a gente ganhar, a gente vai ficar mais longe da zona do rebaixamento e ainda com jogo a menos. Então, a tendência é ser boa para o Corinthians, né? E anteontem teve lá o sorteio lá da Copa do Brasil. O Corinthians soube que iria jogar primeiro jogo na Neoquímica e depois lá no Morumbi. E ontem os horários, né? Foram ver os horários que seriam. Então, a primeira data de jogo de ida vai ser na terça-feira, dia 26, que vai ser às 9h30 da noite. Jogo na Neoquímica. O segundo jogo vai ser dia 16, no outro mês, no próximo mês, lá no Morumbi, às 7h30 da noite. Por que desse horário? Não se sabe, mas enfim, a gente tem que acatar essa decisão. Então é assim, o Corinthians vai jogar contra o São Paulo, esperamos que o Corinthians vença os 2 jogos e se classifique pelo segundo ano consecutivo na Copa do Brasil, né? Até lá tem muito chão ainda. Falando sobre o jogo de ontem, o Corinthians jogou contra o Universitário, né, do Peru. Eles, querendo ou não, já estavam criando um clima hostil desde da semana passada, onde o Corinthians venceu o jogo, só que assim, em si não foi o problema o resultado do jogo, mas sim do preparador físico deles, que fez atos racistas com a nossa torcida. E aí acabou sendo preso, todo mundo já sabe e tal. E agora tá querendo não sendo processado, enfim. E aí o clima lá não seria diferente, né? De hostilidade. E aí o time do Corinthians não foi muito bem recebido, né? Principalmente o time reserva, que foi basicamente o sub-20 lá pro jogo. Só o Roger Guedes ali como o grandão, né? E assim, querendo ou não, o Maicon, como entrou no segundo tempo, mas ele e o Juliano que ficou ali sendo o paizão da garotada. E conseguiram um bom resultado, ganharam de 1-0, só que assim, eles criaram esse clima, a própria torcida, eles foram hostis com a torcida. Teve alguns ainda torcedores que tentaram agredir, e aí os policiais fizeram lá a escolta tanto do time do Corinthians quanto a torcida, só que mesmo assim ainda teve algumas coisas, né? Mas assim, eles já começaram a criar aquele clima antes do jogo. E aí teve o jogo, o Corinthians, assim, foi uma boa armação do Vanderlei Luxemburgo, só não gostei do Matheus Araújo no segundo tempo, não entendi. O Biro fez um pênalti infantil, para não falar outra coisa. Depois do pênalti que ele acabou cometendo e tal, ele começou a jogar bola, só que até ali ele não estava jogando bola, estava fazendo alguns passes errados. O nosso lateral, desculpa, Rafael Ramos, cara, você não é pro Corinthians não. Você é muito, onde ele é muito limitado, ele não dá para tirar mais do que aquilo que ele joga. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem que ver realmente um lateral. O Léo Maná entrou no segundo tempo e tal, só que assim, o Léo Maná eu acho que precisa na marcação
dar mais alguns ajustes ali, porque teve umas duas jogadas ali onde ele tomou um drible desnecessário, que podia ter acabado assim, saindo gol por culpa dele. Mas assim, enfim, o time todo jogou bem. Quem jogou mais foi o Murilo. O Murilo jogou muito. O zagueiro Caetano, mano, esse moleque joga muito, joga muito. A hora que ele pegar titularidade, meu pai do céu, ninguém segura esse cara. Ele é muito bom zagueiro. Ontem ele jogou muito, jogou muito. O Murilo até tentou dar rolinho, fez muitas coisas no jogo, jogou muito bem também. O próprio Bruno Mendes jogou também bem. O Bidu jogou mais ou menos. Teve algumas situações ali meio complicadas que ele deixou a desejar. Mas assim, enfim, o time que se colocar inteiro, ele fez um bom jogo. Evitou a pressão, né? Que teve uma grande pressão. O juiz não estava sendo muito favorável também, estava invertendo algumas situações. E mas assim, o primeiro tempo foi muito bom. O Matheus Araújo mesmo no segundo tempo, eu não entendi. Ele já não entrou no segundo tempo do jogo contra o América bem. Ele já não havia entrado bem. E nesse jogo ele também não entrou bem. Ele não conseguiu jogar e o Corinthians caiu muito ali no meio-campo com a entrada dele. E depois teve outras entradas de jogadores que deu uma. O Michael, querendo ou não, ele jogou bem. A gente tem que falar bem dele, porque ele jogou bem. Ele entrou no segundo tempo, o time melhorou. E ele fez o gol, né? Acabou fazendo o gol lá, então fazer o quê, né? Ele esperávamos que ele nem podia jogar e ele acabou jogando e jogando bem. O outro que jogou bem também foi o seu Juliano. O seu Juliano jogou muito bem. Não temos que falar, como volante ali, ele conseguiu jogar. Teve umas horas ali que ele começou a fazer finta atrás de finta ali. Nem eu acreditei, né? Mas assim, ele está começando a jogar bola. É o time reserva. Só que assim, esse próprio time do Universitário, ele estava 5 meses sem perder lá. Então é assim, tudo bem, o time não é lá essas coisas. Aí chegou o segundo tempo, o Corinthians começou a atacar, aí aos 24 fez gol com o Michael, né, no rebote do cabeceio do Roger Guedes. E aí o Corinthians só veio marcar o segundo aos 31 do segundo tempo, e aí é onde começou a confusão, que o Rian fez o gol e ele extravasou, né, garoto. Aí eles não gostaram, pronto, aí deu tudo que tinha que dar. O juiz começou a inventar no jogo, aí acabou dando uma confusão danada. Os seguranças do Corinthians acabaram defendendo o time, porque os policiais acabou vindo para cima junto com os jogadores do Universitário. Time pequeno, porque o que fizeram foi ridículo, né? Jogaram de tudo, só faltou jogar televisão, né? Mas de resto jogaram tudo, jogaram garrafa, deu para ver nitidamente, né? Os jogadores do Corinthians voltando ali pro banco de reserva e jogando um monte de coisa. Então eles ficaram encurralando. Se não fosse os seguranças do Corinthians intervirem, eu acho que ia dar uma confusão tremenda com os próprios policiais de lá. E aí ficou naquele clima pesado, torcida xingando, não sei o que. O juiz depois resolveu expulsar 4 jogadores. Então, assim, teve a hostilidade deles, né, com o nosso time. O Corinthians fez um ótimo resultado. Avançamos para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Agora iremos pegar o New On The Boys da Argentina. Vai ser um jogo muito truncado e o Corinthians, para jogar contra eles, esse time argentino, o Corinthians vai ter que ajustar um pouco mais e colocar mais algumas peças do time titular para não se complicar, né? Se a gente querer algo. Mas assim, esperamos que dê tudo certo, que o Corinthians continue engrenando
nas vitórias, né? Que a gente tem que aproveitar essa fase. Já estamos colhendo os bons frutos. E que continue assim. Próximo fim de semana contra o Bahia. Vamos ganhar e subir na tabela do Brasileirão. É basicamente isso, as notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!